Saudações irmãs, irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Todos os anos aqui no estado de São Paulo é comemorado a data da Revolução Constitucionalista. Mas por que não em todo o Brasil? E o que é essa data que muitas pessoas desconhecem? A Revolução Constitucionalista de 1932 é conhecida também como a Revolução de 1932 e Guerra Paulista. Ela foi um movimento armado que aconteceu entre 9 de julho e 4 de outubro de 1932 para derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. De fato, a intenção de São Paulo era que o Brasil tivesse uma nova Constituição e lutar pelo fim do autoritarismo de Getúlio Vargas. Entretanto, não foi só São Paulo que participou desse movimento, pois contava com o apoio de Mato Grosso e Rio Grande do Sul, pelo envio de tropas, o que não ocorreu, porque quando começaram os combates, esses estados decidiram ficar do lado de Getúlio Vargas. Minas Gerais também apoiava São Paulo por uma nova Constituição, porém preferiu ficar ao lado de Getúlio, e a suspeita de que líderes paulistas planejavam tirar o estado do Brasil fez com que outros estados apoiassem a Getúlio. Mas o que ocasionou esse conflito armado, no qual centenas de brasileiros tombaram e outros ficaram feridos? O que levou a esse conflito foi o golpe de Estado oriundo da Revolução de 1930. Nela, o presidente da República, Washington Luiz, foi derrubado e seu sucessor, Júlio Prestes, eleito em março de 1930, foi impedido de tomar posse. Esse golpe também fez com que a maioria dos presidentes estaduais, governadores, fossem depostos. Em seguida, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais foram fechadas e a Constituição de 1891 foi cassada. Getúlio, que tinha sido derrotado nas eleições para presidente em 1930 e que foi um dos líderes do movimento revolucionário de 1930, assumiu a presidência em novembro de 1930 com um governo provisório, com poderes amplos, e acabou com a República Velha e a política do café com leite, quando São Paulo e Minas Gerais alternavam na indicação de candidatos a presidente do país, e impedia que outros estados elegessem seus representantes. Na época, os estados do Rio Grande do Sul e Pernambuco também eram importantes economicamente e se viam excluídos nessa política. Porém, o que Getúlio havia prometido quando assumiu a presidência de um governo provisório não acontecia, como novas eleições e a promulgação de uma nova Constituição. Esse governo provisório estava trazendo ressentimentos que ocorriam principalmente no estado de São Paulo. Outra atitude que desagradava era que Getúlio governava por meio de decretos-lei, sem garantia de um poder legislativo e de uma Constituição. E o pior é que os estados brasileiros sentiam a diminuição de suas respectivas autonomias e os interventores indicados por Getúlio, na maioria tenentes, não iam de encontro aos interesses dos políticos locais. No caso do estado de São Paulo, o tenente era natural de Pernambuco e era tratado pejorativamente pelos oligarcas paulistas. Claro que os oligarcas paulistas já se sentiam arruinados desde a Grande Depressão de 1929, que afetou os Estados Unidos e também trouxe crise para o Brasil. E diante do exposto, o movimento armado que ocasionara a Revolução de 1932 começou em maio de 1932, a partir de uma revolta popular, onde 4 jovens paulistas foram mortos por tropas getulistas, por protestarem contra o governo de Getúlio Vargas. Os jovens eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, e as iniciais de seus sobrenomes, MMDC, se tornaram as iniciais de um movimento clandestino que passou a lutar contra o governo de Getúlio em conjunto com outros movimentos políticos. No começo, os políticos de São Paulo imaginavam que o conflito militar seria breve, no qual uma marcha avançaria contra a capital na época, Rio de Janeiro, e deporia Getúlio, prendendo-o. E assim, uma nova Constituição seria promulgada, com uma Assembleia Nacional Constituinte. Entretanto, sem apoio militar de estados que o apoiavam e outros que pensavam que São Paulo queria independência,
Ficou sozinho e não teve tempo para preparar suas defesas, precisando improvisar. Assim, houve uma grande campanha no estado para que os jovens se alistassem para os combates. E nisso, industriários pararam suas produções para a fabricação de armas. E para financiar os soldados, buscou-se a doação de ouro sob o título Campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. E assim, os combates ocorreram na região do Vale do Paraíba, próximo ao estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, muitos jovens paulistas não tinham experiência e treinamento em combates e só tinham pego em armas para participar da causa constitucionalista. Enquanto as tropas paulistas faziam o possível para se defender dos exércitos de Getúlio, aviões passaram a atacar a capital paulista, e uma das consequências foi o suicídio, em 23 de julho de 1932, do inventor do avião Alberto Santos Dumont, que, vivendo em Santos, na época, ficou desiludido ao ver que a sua invenção estava sendo usada para matar concidadãos. As tropas mineiras e paulistas também se enfrentaram no sul de Minas, na região de um túnel de estrada de ferro, que ficou conhecido como Túnel da Mantiqueira. E depois de 3 meses de combates nas fronteiras do estado, em 1º de outubro de 1932, as tropas paulistas se renderam porque não tinham soldados suficientes e nem mantimentos para continuarem os combates. E assim os principais líderes paulistas foram deportados para Portugal. Mesmo assim, combates só cessaram no dia 4 de outubro. E mesmo que os militares tenham perdido a guerra, conseguiram o que desejavam, pois em 1933 houve uma Assembleia Nacional Constituinte que foi promulgada no ano seguinte. Nisso, o Congresso foi reaberto e os partidos políticos voltaram a atuar. Acabava assim o governo provisório e iniciava o governo constitucional, tendo Getúlio Vargas sido eleito presidente do Brasil por eleição indireta. E para se aproximar de seus inimigos paulistas, Getúlio buscou salvar os cafeicultores do estado por causa da crise que iniciara em 1929. Hoje, a data de 9 de julho é a data cívica mais importante no estado e é feriado estadual. Mas, essa data tem alguma relação com a Bíblia? Sobre as consequências que levam à revolução, sim. Vejamos o que as Sagradas Escrituras relatam sobre princípios e revoluções e o que elas geram. Simão Zelotes, em Lucas 6,15b. E Simão, chamado Zelotes. Se desconhece o fato de que esse Simão havia participado de um movimento de guerrilha pela libertação do povo judeu da dominação do Império Romano. O grupo era conhecido como Zelotas ou Zelotes. Assim, esse não era o sobrenome de Simão, mas a forma de se diferenciar do outro Simão, que Jesus chamaria de Pedro. Dessa forma, Simão Zelotes participava de um grupo de homens que lutavam por uma revolução contra o Estado opressor. Domingo de Ramos. No evento marcado pela entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, ele praticamente estava com a faca e o queijo na mão. Porém, conhecemos bem o que aconteceu em seguida, quando ele sairia para ser martirizado na cruz do Calvário. Vejamos Mateus 21, 7 a 11. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que o seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a família dizia, e a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O povo apoiaria Jesus numa luta armada contra o Império Romano, para se ver livre da opressão que sofria. Mas Jesus não veio para pegar em armas, mas para pregar a libertação do pecado do Império das Trevas, e não para a libertação da invasão do Império Romano. 2 espadas. Estava chegando o momento em que Jesus seria traído e preso, e após um discurso a seus discípulos, eles o interpretaram mal. Eles apresentaram 2 espadas que podiam ser utilizadas numa revolução contra o Império opressor, quando Jesus os repreendeu. É Lucas 22, 38.
Eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Provavelmente as espadas eram de Simão os Zelotes e a outra de Simão Pedro, que cortaria a orelha de um dos enviados do Sinédrio para prender a Jesus. Pedro corta a orelha. No momento em que Jesus foi preso, Simão, chamado Pedro por Jesus, sacou de sua espada e por pouco não matou um dos homens que foram enviados para prender a Jesus. É João 18:10, que traz esse relato. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Jesus rapidamente curou o homem, restabelecendo a sua orelha, para que não ocorresse um combate no local e houvesse mortes e prisões. Era ele que seria martirizado para a salvação e não seus discípulos. Os discípulos de Jesus pedem fogo do céu para matar. Jesus avisara seus discípulos que iria para Jerusalém e enviou alguns discípulos para encontrarem uma pousada em Samaria, porém foram ignorados. Eles voltaram e, ao relatar o caso a Jesus, se colocaram praticamente no lugar de Deus ao dizerem que poderiam pedir fogo do céu, como Elias pediu, para acabar com os samaritanos. É o texto de Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. É diferente de Simão Pedro, que era o mais sanguíneo do grupo, o mais nervosinho. Aqui foram Tiago e João que se enervaram e falaram bobagem e foram repreendidos por Jesus. E sobre os relatos de tentativas de revolução iniciadas, temos Judas e Teudas. Pedro e apóstolos foram questionados por estarem apregoando a respeito de Jesus. Porém, Gamaliel alertou os questionadores de não se intrometerem, porque se fosse de Deus, seriam penalizados. É Atos 5, 34 a 37. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer destes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento. Ele levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E no relato observamos sobre 2 líderes que reuniram grupos armados para tentarem livrar da nação do Império Romano, porém foram vencidos e derrotados, e os movimentos se calaram. Roboão, filho do rei Salomão, que assumiu a coroa de seu pai, rachou o reino de Israel pela atitude que teve diante do povo, o que provocou uma revolução. É 1 Reis 12, de 1 a 16. E foi Roboão para Siquém, porque todo o povo de Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugia de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes disse: Ide-vos até o 3º dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe
lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos que tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Ele disse-lhes: Que aconselheis vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. O primeiro rei de Israel, Saul, devido à bobagem que fez, perdeu a coroa para Davi, que se tornou o segundo rei de Israel. Salomão, filho de Davi, se tornou o terceiro rei de Israel e também cometeu bobagens, como infelizmente seu pai havia cometido. E agora Roboão, filho de Salomão, também cometeu uma bobagem em relação às cobranças de tributos, que dividiu o reino de Israel numa revolução. Ficava assim Israel Norte, um grupo de 10 tribos, tendo Siquém como capital e Jeroboão como rei, e Judá ao sul, formado por 2 tribos, sendo Jerusalém como capital e Roboão como rei. E assim observamos que a revolução não é uma ocorrência atual, pois acontece desde épocas antigas, quando o povo se rebela contra seus governantes. E isso tem a ver com a falta de amor ao próximo, fazendo com que pessoas se tornem líderes e, ao se corromperem, visam seus próprios benefícios e não os do povo que sofre as consequências. Que possamos fazer a nossa parte para buscarmos um mundo melhor sem ações violentas, que só geram mais violências. Oremos a Deus, façamos a nossa parte e apregoemos as boas novas de Jesus de forma concreta e não abstrata. Senhor Deus, diante de tantas coisas que nós já testemunhamos e vimos, tantas violências, rebeldias, maldade, desonestidade, Senhor, Tu sabes o que tem acontecido. Senhor, nós pedimos a Tua intervenção, a Tua ação, Teu agir em toda a humanidade, em todos os líderes que detêm autoridade e poder nas pessoas, cada um de nós. Pedimos a Tua misericórdia. Muda este mundo, muda todos nós, chacoalha cada vida, cada coração, para que possam entender a necessidade de viver o amor e o respeito ao próximo. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, que este vídeo tenha sido edificante para todos nós. Amém.